Você que é filho de Deus, filha de Deus, nós que somos escolhidos, eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo e temos o privilégio de estar aqui para exaltarmos e engrandecermos o Senhor, para cumprirmos o nosso chamado. A palavra diz que o Senhor nos escolheu para o louvor da sua graça, né? Então nós estamos aqui para isso, para louvar e engrandecer o nome, a graça do Senhor, para servirmos e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. A palavra diz que Deus procura os que o venham adorar assim, né? E claro que esse procura, eu já expliquei isso algumas vezes, mas para quem nunca ouviu, eu vou explicar mais uma vez. Esse procura não é que Deus não sabe, né? Porque parece, Deus procura os que o adoram. Quer dizer, parece que ele não sabe e está caçando, né? O sentido não é esse. O procurar é o desejo, né? Ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Então, antes da graça, a adoração era por meio da lei, por meio de mandamentos, de cerimonialismo, de sacrifícios, oblações e coisas que, na verdade, segundo a carta aos Hebreus, essas obras feitas ali, segundo a lei, não agradavam a Deus. Então, a lei foi necessária, a gente já estudou isso muitas vezes, né? Algumas pessoas têm essa dúvida, né? Poxa, irmão Cristiano, por que a lei foi necessária? Por que não foi liberada logo a graça, né? E não podia ser assim, né? Obviamente tinha que ter a lei para que a sentença que o Senhor havia dado ao homem fosse cumprida, né? Deus, para poder julgar os homens, né? Segundo a sua justiça, ele tinha que ter uma legislação, né? Então o Senhor, por meio de Moisés, trouxe a legislação para poder imputar o pecado no homem. Então a lei foi necessária, né? E o Senhor suportou com muita longanimidade, obviamente, né? Receber adoração por meio daquela lei, né? Só que o Senhor, durante a lei mesmo, né? Ele buscava, ou seja, desejava ser adorado em espírito e em verdade. Esse era o desejo do Senhor. Então ele estabeleceu a graça para isso, né? Então vocês, a partir desse raciocínio, vocês podem observar o quão é maligno uma pessoa hoje estar submetida a uma obra da lei. Perceba o quanto isso é maligno, né? Porque Deus, ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. E as pessoas estão buscando adorá-lo por meio de mandamentos, né? Então, a maioria aí das chamadas igrejas, né, estão submetendo as pessoas a mandamentos. E alguns são mandamentos realmente da lei, e alguns são inspirados na lei. Então, por exemplo, guardar um sábado de 24 horas, como algumas denominações insistem com isso, né? Isso é realmente guardar a lei de Moisés ao pé da letra, né? Aí, por exemplo, o jejum que se faz hoje, ele é uma obra da lei, mas ele é uma inspiração, porque o jejum dos judeus era muito mais, tinha muito mais cerimônia por trás, né? E tinha um significado, etc. E hoje se faz o jejum só para buscar poder, né, segundo eles, ou para se santificar, enfim, né, cada um dá lá o seu motivo. Então é uma obra inspirada na lei. Acaba sendo, claro, uma obra da lei. A tal Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, né, que na verdade foi a última Páscoa que Jesus fez. Jesus cumpriu a Páscoa, né? Então ele fez ali a última Páscoa com os discípulos dele, e as pessoas insistem em imitar, pelo menos uma parte, né? Porque a gente sabe que a Páscoa é uma cerimônia muito mais complexa, né? Mas o sistema resumiu a um pedacinho de pão, um pouquinho de suco. Aí eles chamam de Santa Ceia. O Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia. Mentira, não tem isso na Bíblia, né? Onde está escrito que Jesus instituiu uma tal de Santa Ceia? Não tem isso aí, isso não existe. Eles deliram. Abençoados, vocês entendem? Hoje eu entendo aquela frase de Paulo, né, que diz que essas pessoas do sistema, elas deliram acerca de contendas de palavras. São delírios. Então alguém pensou em algum momento... aliás, isso começou lá nos Coríntios, né, na verdade, né? Então alguém pensou lá na igreja dos Coríntios, eles faziam lá a festa do ágape, né? A reunião de amor para comer, beber, etc., né? E onde havia inclusive muita carnalidade, e alguém ali teve a maravilhosa ideia de celebrar a última Páscoa.
Vamos aqui lembrar a morte do Senhor e tal. Quer dizer, e as igrejas vêm imitando isso hoje, celebrando a última Páscoa, que já passou. A Páscoa já foi cumprida, já acabou, mas as pessoas insistem com isso. Então, as pessoas estão aí fazendo jejum, guardando sábado, cumprindo Páscoa, festa de tabernáculos, etc, etc, etc. E isso é uma maneira terrível, terrível, de você pisar na vontade de Deus. Né? Isso é muito maligno, é muito, muito maligno. Porque Deus tem no seu coração o desejo de receber adoração em espírito e em verdade. Né? O louvor verdadeiro, o louvor não carregado de mandamentos, não carregado de imposições de uma legislação espiritual. Não, Deus quer ser adorado com corações livres, ou seja, pessoas que estão adorando a Deus porque realmente querem adorar a Deus, não porque estão cumprindo alguma coisa, tentando alcançar algo, entendem? No meio do sistema religioso é isso, as pessoas adoram, por quê? Porque elas querem estar bem com Deus, elas querem ganhar salvação, elas querem ser abençoadas, elas querem ganhar algum tipo de benefício espiritual ou até material. Então a pessoa tem aquele intuito. Então ela vai para a igreja para poder angariar algo. Né? Se eu não for para a igreja, eu vou perder a salvação. Se eu não for para a igreja, eu vou perder a campanha, eu vou deixar de ser abençoado, vou deixar de receber a unção com óleo, vou perder a proteção de Deus. E assim o mundo vai andando, né? No meio do sistema, e as pessoas não adorando a Deus como ele deve, como ele quer e deve ser adorado. Né? Conhecendo esse tipo de coisa, nós temos a tendência de glorificar ainda mais a Deus pela revelação da graça. Né? A revelação da graça é algo espetacular, maravilhoso, que nos coloca na posição que Deus quer. E então nós temos muito que agradecer a Deus por isso. Eu sempre digo isso. As pessoas que entram em contato com a gente, que estão chegando agora na graça, eu sempre digo assim, abençoado, abençoada, agradeça muito a Deus pela revelação da graça, sabe? E aproveite essa oportunidade. Recentemente até um irmão entrou em contato, foi essa semana agora, dizendo que está chegando agora, poxa, eu estou ouvindo aí os vídeos, estou entendendo, eu queria algum material aí para eu aprender. Aí nós sugerimos os nossos livros, né? Eu falei, já que você está chegando agora na graça, irmão, leia os nossos livros, em especial o livro Respostas em Graça. Falei para ele. E aí ele leu o livro e tal, e ele mandou um livro pro, não sei se era o antigo líder dele, eu acredito que seja. Ele mandou, e esse líder é até uma pessoa de destaque aí, né? E ele mandou o livro para esse líder, e o líder mandou um e-mail para ele aborrecido, né? E falando várias coisas e meio que ironizando, né? Quer dizer que esse irmão prega isso, né? Prega que não existe inferno, que não existe, que salvação não se perde, que é predestinado. Quer dizer que esse irmão prega isso, assim, querendo, como que diz assim, desmerecer a doutrina, né? E aí esse rapaz me mandou um e-mail e falou, irmão, eu mandei aqui a mensagem pro o líder tal, assim, assim, e ele me retornou dessa maneira. O que eu respondo para ele? Né? E aí eu respondi aquela coisa toda, e no final falei assim, amado, olha só, você não tem que estar preocupado em responder nada para ninguém. Você está chegando agora na graça, você tem que aprender a graça. Falei para ele, aprenda a graça, estude. Aí eu falei assim, aproveite essa oportunidade que Deus está lhe dando. Foi isso que eu falei para ele. Não perca tempo debatendo com o antigo líder, com padre, com bispo, sei lá com quem. Esquece isso. A gente não tem que ficar debatendo nada com ninguém, nem respondendo a nada. Se Deus te revelou a graça, viva na graça. Tá? E pelo visto, interessante, esse tal líder, ele conhecia bem a graça. Eu não sei se foi por meio do livro que ele chegou a ler, mas ele na resposta dele para o rapaz, ele falou assim dos pontos da graça, vários pontos. Então, ao falar dos pontos e ironizando, né, dizendo, quer dizer que ele prega isso, aquilo outro, o que isso demonstrou? Que esse líder conhece a doutrina. Porque ele pontuou várias coisas, num tom irônico, né? Mas ele pontuou várias doutrinas da graça.
Vocês entendem? O que isso demonstra? Que esse camarada conhece de um jeito ou de outro. Tá? Agora, ele não recebeu a revelação. Ele conhece a doutrina, mas na cabeça dele é uma doutrina louca, né? É uma doutrina de maluco, é um herege aí qualquer. Mas ele conhece. E eu falei com esse irmão, olha, irmão, não perca tempo respondendo, nem debatendo. Esse líder conhece a graça, ele demonstrou que conhece na resposta dele. Mas se ele não quer aceitar, paciência. Eu falei, o máximo que você pode fazer é orar por esse irmão. Falei para ele, se você quiser, sentir no coração, ore por esse irmão, né? Por esse seu antigo líder aí. Né? Ore por ele para que Deus abra o entendimento dele. Quem sabe, né? Não existe impossíveis, né, nesse caso. Né? Se Deus quiser revelar, ele pode saltear, pular para lá e para cá. Né? Se chegar o momento dele for da vontade de Deus, o entendimento dele vai se abrir. Então eu falei para esse rapaz, falei, olha, ore por esse líder e siga você crescendo em graça. Assista aos vídeos, ouça os nossos áudios, leia os livros e vamos caminhar na graça. E esquece esse negócio de debate, de responder, que isso não leva a nada, né? Então nós temos que muito, muito glorificar Deus por essa graça maravilhosa, por esse momento especial, né, que nós estamos vivendo de conhecer e de espalhar esse conhecimento, né? Estamos aqui fazendo a nossa parte de levar esse conhecimento ao máximo possível de pessoas que Deus nos permite conhecer, né? E então, louvado seja Deus pelas nossas vidas, pela sua vida, louvado seja Deus pelo nosso ministério, louvado seja Deus pela palavra, pela revelação, pelas pregações, enfim, eu agradeço muito a Deus por isso.